Agora a gente fala sobre a guerra na Ucrânia. Drones ucranianos atacaram São Petersburgo, forçando o fechamento do aeroporto por 5 horas. O ataque acontece enquanto o presidente russo, Vladimir Putin, celebrava o Dia da Marinha Russa. O tradicional desfile militar, inclusive, na cidade foi cancelado, segundo o porta-voz do governo, por motivos de segurança. Apesar disso, Putin acompanhou exercícios envolvendo mais de 150 embarcações e 15 mil militares. O Ministério da Defesa da Rússia afirmou que conseguiu abater 291 drones ucranianos. O Kremlin não descartou o encontro entre Vladimir Putin e Donald Trump em setembro. O líder russo planeja viajar à China para comemorar os 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. Segundo o porta-voz do governo russo, se o presidente Donald Trump decidir viajar à China nessa ocasião, a reunião entre os dois não é descartada. Apesar da declaração de Moscou, Trump diz que está decepcionado com Putin. O líder norte-americano também reduziu o prazo de 50 dias que deu à Rússia para encerrar o conflito na Ucrânia. Segundo ele, Moscou agora tem entre 10 a 12 dias para conseguir um acordo com Kiev. A declaração de Donald Trump foi dada durante o encontro com o primeiro-ministro britânico na Escócia. Os líderes se reuniram para discutir novas pressões contra o presidente russo. Eu volto a conversar com o Vladimir Feijó, que é professor da Uni Arnaldo. Professor, nesse contexto todo, com relação a esse conflito e essa pressão de Donald Trump, isso vai ser... a gente pode afirmar que essa pressão norte-americana pode viabilizar pelo menos um acordo? Porque até agora, né, não surtiu efeito. Não, e vem na semana seguinte que diferentes autoridades dos Estados Unidos insistiram que estão dispostos a aplicar as chamadas sanções secundárias aos países que negociam e comercializam com a Rússia e que, portanto, sob a visão dessas autoridades americanas, estariam financiando a máquina de guerra da Rússia, escondendo o fato que, dentre outros, estão os europeus que seguem comprando gás e até indiretamente petróleo vindo da Rússia, intermediado pela Índia. Kelly, isso vem junto também de uma semana em que o Donald Trump buscou obter uma série de negociações comerciais com relativo sucesso, dentre eles Reino Unido e ontem com a União Europeia, todos envolvendo a compra de armamento depois de um mês em que a própria OTAN também se comprometeu a elevar os seus gastos militares exatamente para intimidar a Rússia e ver se isso favorece a uma negociação. Infelizmente, sem muito efeito prático, a gente tem visto uma espécie de repetição do roteiro. Sexta-feira está agendada uma nova rodada de negociação entre russos e ucranianos, sob pressão americana. Os ucranianos participam desse processo, mas com muita baixa chance de resultado, assim como Gaza. Cada um dos lados pede para o outro algo que é impossível de se aceitar, quando muita gente deve ver o anúncio de troca de prisioneiros. E na véspera desses encontros, a gente vê um elevado número de ataques. Hoje, os ataques ucranianos é de se esperar que amanhã ou depois a Rússia faça ataques maciços à Ucrânia, ambos mostrando essa ideia, que vão chegar à mesa de negociação mostrando capacidade de infligir derrotas ou prejuízo para o outro lado, esperando que isso faça com que o outro ceda alguma coisa. Mas, como eu chamei a atenção, o pedido é impossível de ser aceito de um lado para o outro. Agora, no meio disso tudo, você acredita realmente que o encontro presencial, né, entre Trump e Putin realmente vai acontecer? Porque a gente viu uma mudança, né, Feijó, da postura do Trump em relação ao Putin. Eu acredito que esse encontro pode acontecer, que ele vai surtir um efeito prático muito grande, especificamente sobre o fim desse conflito. Eu acho que é muito pouco provável. O Donald Trump elogiou o Putin numa fase, depois passou a criticar, agora voltou a dizer, né, que estaria disposto a conversar com ele, apesar de estar muito insatisfeito pela continuidade do conflito. Só que fica aí apenas no dizer, né? Não tem muito
muito mais do que os Estados Unidos pode fazer sobre a Rússia, já que todas as pressões econômicas foram feitas, as agências internacionais todas estão bloqueadas, dentre elas porque a Rússia também tem poder de veto nas decisões, portanto, fica o diz por me diz. Bom, você falou em pressão econômica, né? Vamos relembrar um assunto aqui, porque em reunião na Escócia, os Estados Unidos e a União Europeia fecharam um acordo comercial. Após a negociação, a tarifa sobre os produtos europeus exportados para os americanos diminuiu. Em vez de 30%, a taxa vai ser de 15%. Trump disse que esse acordo é o maior já feito, supera o tratado de 550 bilhões de dólares assinado com o Japão na semana passada. Já a presidente da Comissão Europeia afirmou que Trump é um negociador duro e que a taxa de 15% foi o melhor que conseguiram. Um funcionário do alto escalão do governo norte-americano afirmou que Washington ainda mantém a capacidade de aumentar as tarifas no futuro se os países europeus não cumprirem os compromissos de investimento. E apesar do acordo colocar fim às ameaças e inseguranças enfrentadas pela Europa, a negociação não foi bem aceita por algumas autoridades. Depois do anúncio, o primeiro-ministro da França afirmou que era um dia sombrio para a Europa e que o pacto era um ato de submissão do bloco aos Estados Unidos. Ele ressaltou que o acordo é desequilibrado, já que impõe uma tarifa de 15% sobre os produtos europeus, ao mesmo tempo em que poupa as importações norte-americanas de qualquer retaliação europeia imediata. Autoridades francesas fizeram grandes apelos para que os negociadores da União Europeia adotassem uma postura mais dura contra Trump, ameaçando contramedidas rígidas. Como é que você vê esse acordo? Quais fatores pesaram na balança para que a União Europeia aceitasse esses termos? Kelly, não é um acordo comercial típico durante todo o mundo pós-Segunda Guerra. Quando se falava de acordo comercial, era para baixar as alíquotas. O que houve agora é um compromisso dos europeus não retaliarem e, com isso, os Estados Unidos retrocedeu. Em vez do imposto de 30% que poderia começar a implementar em 1º de agosto, vai voltar para uma faixa mais baixa, mas muito distante do que era antes, entre 0% e 2%. E, em contrapartida, a União Europeia se comprometeu a comprar muitas armas dos Estados Unidos, algo que já estava anunciado, porque os países também são membros da OTAN e tinham feito esse compromisso, comprar gás liquefeito e petróleo dos Estados Unidos, tentando deixar de comprar da Rússia, e se comprometeram, sem deixar muito detalhes, ao investimento maciço no que os Estados Unidos ainda não anunciou como tal, mas parece ser um fundo soberano. Arábia Saudita, Japão e agora a União Europeia vão colocar bilhões de dólares para o governo dos Estados Unidos administrar em aplicações em indústrias e diversos setores, podendo os americanos ficarem com até 90% dos lucros desses resultados para aplicar em outras atividades e esses investidores reterem apenas 10%. O que a gente tem, Kelly, é pelo menos, suspiro de que a situação não vai continuar ficando mais tensa. Mas veja, é um mero suspiro, porque tanto o lado americano quanto o lado europeu disseram que isso é um acordo provisório, ainda não tem nada colocado no papel e pode, de acordo com a circunstância futura, a situação mudar. E veja, do lado europeu você já tem resistência de muitos líderes políticos de países do bloco europeu dizendo que não estão satisfeitos porque não consideram que teve acordo. Os Estados Unidos não cedeu em nada, né? Não abriu o mercado para os europeus. Pelo contrário, deixou ainda muitas dificuldades. Lembrando que alumínio e aço continuam com imposto de 50% e 40%, e algo que os europeus esperavam pelo menos concessão nessa área. Feijó, como analista internacional, né, até que ponto essa guerra no leste europeu pesou para esse acordo?
Pois é, isso deve ter entrado em consideração, já que para que a OTAN tenha capacidade de lutar sem tanta presença americana, a economia europeia tem que ter algum sopro de chance de se sustentar. E, portanto, os Estados Unidos, através do Donald Trump, deve ter visto, sim, a importância de fazer alguma chance dos europeus seguirem tendo o mercado americano como fonte de receita. E tendo obtido alguma vantagem, isso acabou chegando a um acordo, pelo menos provisório. Pois é, vamos seguir de olho, né? É um momento turbulento, com guerras, essa questão comercial também, né? Haja análise, mas é fundamental para a gente conseguir compreender o que está acontecendo, o que pode acontecer, quais os impactos, porque numa economia toda conectada, acaba sobrando para todo mundo, né? Muito obrigada, viu, Feijó, pela análise. Uma boa tarde para você, até a próxima. Será uma semana cheia, Kelly. Até o dia 1º de agosto, muitas notícias devem aparecer. Obrigado, até breve. Até breve. Obrigada mais uma vez.